Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos ao último capítulo, que é o 24 do segundo livro de Samuel. A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. E a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram a Gileade e a terra baixa de Cádiz, também vieram até Dan, Jaã e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba. Assim, rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam a espada. E os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias,
mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem pareceu aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então, aqui, o que Davi fez que não foi bom aos olhos de Deus foi ter contado o povo, para que ele dissesse assim: puxa, tenho 1 milhão de pessoas e assim sou um exército muito poderoso contra as outras nações. Mas Deus o castigou. Por quê? Porque todas as batalhas que Davi venceu junto com o seu exército foi por causa de Deus que deu a ele a vitória. Não é porque Davi, o seu exército, fosse mais forte ou mais numeroso do que as demais nações, mas porque o Senhor estava com Davi e lhe deu vitória sobre várias nações. E aí, o que pesou, para que Deus castigasse a Israel foi exatamente isso, para que Davi parasse de achar que ele estava tendo vitória e era uma nação forte e poderosa por causa do quantitativo de
soldados que haviam no seu exército. Amém? Então a lição para nós é que a gente não confie no próprio braço, não confie na própria força, não confie nas nossas armas materiais, nem na nossa fortaleza física, né? A casa que nos cerca, o telhado que nos cobre, as portas que nos evitam a entrada dos ladrões. Não. Confiemos em Deus, que Ele é quem nos dá a vitória. Amém? Que Deus abençoe você e toda a tua família.